Bom, depois do primeiro painel aí, eu acho que esse é uma continuidade natural. Falou-se muito em dedicação, muito em aperfeiçoamento, e a gente vai falar dos bons negócios com jornalismo especializado. Porque, na verdade, desde os primórdios do jornalismo, ele sempre foi especializado. Cada editoria tinha seus especialistas. Hoje, as possibilidades pela especialização ficaram muito maiores. Então, é isso que a gente vai debater aqui, quais bons negócios, que possibilidades, que perspectiva que tem quem está entrando, quem já está na profissão. Para isso, então, vou chamar o Auane Kuzma de Paula, que é sócio-diretor da Kuzma Editora e editor das revistas Atualidades Cosmética e LEC, Legal, Ética e Compliance, por favor. Também o Diogo Sponchiato, que é de relator-chefe da marca Saúde, da Abril. O Felipe Gil, que é diretor de conteúdo e negócios. E, finalmente, o Márcio Cardial, que é publisher da plataforma Negócio da Comunicação e dirige a revista HSM Management, e é o responsável por esse evento aqui. Eu vou sugerir, vou me sentar aqui, vou apenas moderar, vou sugerir que a gente faça com o painel anterior, que é cada um, dentro desse nosso tema, bons negócios com jornalismo especializado, dê uma visão para o mercado, para as pessoas que estão aqui, de como é que isso é possível fazer. E talvez a gente possa começar nessa ordem, ou... podemos começar. Começa com A, né? Vamos lá. Eu ia sugerir o anfitrião, mas, bom, obrigado pelo convite, Márcio, Edmilson. Acho que é sensacional a iniciativa, né? E acho que, na verdade, a gente tem uma série de desafios a enfrentar aí, a entender primeiro, que, na verdade, a gente está falando de, acho que tudo que envolve mídia, jornalismo e mídia, acho que nas últimas 2 décadas, eu tenho a impressão de que ninguém sabe muito o que fazer ainda, né? Acho que agora que a gente vê alguns grandes veículos, a questão do paywall, que hoje se fala tanto, mas foi uma bateção de cabeça por um bom par de anos aí, quer dizer, e até se chegar nesse modelo, né, não é fácil, né, não é fácil, e acho que a gente, no jornalismo especializado, tem outros graus de desafios, especialmente quando a gente está falando de negócios B2B e de pequenos negócios, né? Acho que a gente tem uma primeira questão que foi abordada no tema anterior, que acho que é a questão da atenção do tempo, né? Acho que a gente está com um evento aqui sensacional, um tema super bacana, relevante. Acho que o auditório devia estar lotado de editores, de publishers, de jornalistas, de executivos de venda, e certamente tenho certeza que muitos gostariam de estar aqui e não estão realmente porque não tem como vir, porque ou estão fechando a revista, ou precisam fechar o contrato para pagar a conta do mês, ou estão tendo que inventar alguma coisa aí para segurar o negócio. E isso é uma realidade. A gente que faz eventos também lida com isso, né? Você monta um evento, pensa no conteúdo, pesquisa, traz gente de fora, e aí a audiência não comparece, né? E você fala, porra, né, a gente faz um puto esforço, mas é isso, a gente tem que entender que as pessoas cada vez têm menos tempo, tem cada vez mais tarefas dentro das empresas, as empresas foram cortando, apesar de terem crescido muito, né, foram cortando cabeças, e aí cada cabeça que fica assume uma série de novas funções, e além de tudo a gente tem que lidar com uma concorrência que, dependendo do mercado, pode ser muito grande, dos próprios clientes, que querem cada vez mais controlar o conteúdo, controlar a sua mensagem. Então, a gente vê a explosão aí do branded content, né, que a gente vai ter aí um super evento à tarde. Acho que esse é um bom negócio para as editoras especializadas, né? A gente tem feito muito trabalho de branded content na Kuzma, por exemplo, dentro dos nossos segmentos. Isso, obviamente, nos coloca
de frente com outro tipo de competidor também, com as próprias agências de relações públicas, que antigamente eram só nossas parceiras, com as agências de publicidade, que também estão batendo cabeça e estão olhando para novas formas. Então, acho que a gente tem que lidar com a questão do tempo. Um modelo de negócio que eu acho que ninguém ainda sabe exatamente o que é. E acho que depois que a gente entender qual que é o modelo, entender a audiência, né, e entender a audiência, hoje não é só mais ter aqueles dados de Marplan, principalmente no jornalismo especializado, né? Não, tem X geladeiras, e aí você faz a classificação. Entender o que ele faz dentro da empresa, qual que é o grau de influência, né? Como são os processos. É uma coisa assim, hoje para vender uma página você precisa montar um projeto, né? Para conseguir convencer aquela pessoa de que o anúncio ali faz sentido, porque o seu público vai ter fit com aquela mensagem, e aí torcer para a mensagem do anúncio ser correta para aquele público, né? Então, eu acho que, eu não sei, eu tenho a sensação de que eu vou sair desse painel com mais perguntas, né? Se alguém tinha expectativa aqui de sair com respostas, da minha parte, esqueçam, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a pensar em fazer as perguntas certas, né? Ou seja, como a gente entende esse público, como a gente trabalha com essa questão de dados, que eu acho que é algo que as editoras especializadas sempre tiveram muito bem, sempre fizeram muito bem, ter lá os seus dados, porque a gente cobre geralmente um mercado, 2 mercados, a gente consegue ser muito especializado, mas só ter a base de dados tradicional com a qual a gente sempre trabalhou não funciona mais, né? A gente precisa conseguir granular esses dados e aí ter toda a capacidade tecnológica de executar, né, projetos que façam que a mensagem daquele cliente chegue exatamente naquele público que ele quer. Isso tudo custa muito dinheiro, né? Custa muito dinheiro, custa mais do que o papel da impressão, né? E eu acho que, por fim, investir cada vez mais na qualidade do jornalismo, que é algo que nem sempre, acho que aqui a gente tem que fazer um meia-culpa, acho que nem sempre as editoras especializadas, e aí não estou falando de editorias dentro dos grandes veículos, né, que talvez possam fazer esse meia-culpa, mas assim, de aprofundar realmente, de entender que o jornalismo precisa ser bem feito, você precisa ter mão de obra qualificada, que custa caro, né, custa caro, é difícil de achar, não tem abundância, mas sem isso, quer dizer, e o próprio tipo de jornalismo que a gente faz, quer dizer, antigamente a gente tem informação especializada, por si só já era o suficiente, né? Ninguém tinha aquela informação, você tinha gente lá que ia apurar, ia coletar as informações, você fazia lá as newsletters, né? As folhas coloridas, né? O mercado farmacêutico tinha lá pink sheet, yellow sheet, um regulatório, um de regulatórios de testes clínicos, medicamentos que estavam em grau 3 de avaliação no FDA, e isso por si só era suficiente para você cobrar um baita dinheiro das empresas, e as pessoas precisavam dessa informação. Ou a informação chega para eles. Quer dizer, então a gente precisa aprofundar ainda mais esse trabalho de jornalismo. Não adianta você ter só a informação, você tem que ter a informação, você tem que ter condição de fazer uma análise apurada com base nos fatos, de gerar insights, né, para os seus leitores e ter clareza, apesar da gente ter um universo de leitores, obviamente, muito mais restrito, ele também é diverso, né? E aí você precisa ter clareza de qual é o leitor que efetivamente, com quem você quer falar, quem você quer influenciar. Não vai dar para influenciar todo mundo, né? Mas você precisa ter quais são aqueles leitores que, ao lerem a sua reportagem, de repente vão poder fazer a diferença. E aí, como é que você faz com que esse engajamento que você gera com as pessoas, que de repente estão realmente no topo daquela cadeia, gere negócios? Então, quer dizer, são uma série de questões que talvez eu saia daqui com algumas respostas que vocês possam compartilhar aí comigo. Bom dia, obrigado pelo convite, Márcio e Edmilson, parabéns pela iniciativa. Acho que o Auani resumiu bem aí, é um desafio e é um desafio mutante, né? Toda hora ele está se metamorfoseando aí. É um desafio, acho que, só pegando aquele gancho do painel anterior, porque nós, enquanto jornalistas, devíamos estar focando energia para combater esse fenômeno de fake news que ganha escala e para entender as novas plataformas para chegar nas pessoas.
E, ao mesmo tempo, a gente tem um desafio, enquanto jornalistas, do negócio. Um jornalista para o qual a maioria, um desafio para o qual a maioria não foi nem formado, né? Não foi nem moldado para conseguir lidar. Então, assim, como que a gente canaliza energia para esses dois desafios? Um desafio de audiência e um desafio de mercado, né? Acho que é esse desafio duplo com que a gente tem que ficar lidando e que muda toda hora, né? E porque as plataformas mudam, porque o interesse da audiência muda e porque a gente tem novos atores concorrendo em pé de igualdade ou superioridade do que a mídia tradicional, né? E está aí essas correntes de WhatsApp para comprovar. Mas entrando um pouco no negócio, acho que o jornalismo especializado ele tem uma virtude que é criar uma rede uma força de credibilidade, de confiança, e naquele quadro de economia de atenção já ter pessoas que já buscam um determinado segmento. Então, assim, a gente tem que usar isso ao nosso favor. A gente cria reputações e a gente se fortalece, e a gente usa o canal B2B para se fortalecer. Então, obviamente que a minha experiência é toda com o universo de saúde. Ter o respeito da comunidade médica, de profissionais de saúde, a comunidade científica, é fundamental para eu construir bons negócios e levar conteúdo de qualidade, conteúdo sério, ético, para a população em geral, né? Para a minha audiência. Isso acho que está um pouco no caminho do que a gente vem tentando fazer, né? Que é usar esse respeito com certas comunidades para conseguir chegar na população dependente da plataforma. No desafio da audiência, eu imagino com que vocês aconteça um pouco isso, a gente tem um certo leitorado mais estável, né? Pelo menos no segmento de saúde. Vou falar até da revista, né? Esse meio mais tradicional, que alguns dizem até em extinção, né? Você pegar a revista Saúde, ela tem, se eu não me engano, a maior taxa de renovação de assinatura. São pessoas muito interessadas no segmento de saúde, acima de tudo, né? Tem, óbvio, uma parcela do trabalho do nosso órgão no dia a dia, mas, de fato, são pessoas que estão interessadas em prevenção de doenças, novos tratamentos, como comer melhor, praticar atividade física, enfim. Então, isso daí é um trunfo nosso. E lá, você pegar, por exemplo, 4 Rodas, no caso lá da editora Abril, o perfil é muito semelhante. As pessoas confiam muito, né? Então, tem a confiança desse público. Às vezes, as pessoas, no caso da saúde, da marca com a qual eu trabalho, as pessoas não conhecem o título, mas quem conhece acaba fidelizando. E aí isso cai também naquele desafio do marketing, muito bem lembrado no painel anterior, que a gente também não foi preparado para lidar com o marketing. Até pouco tempo atrás, na grande imprensa, era aquela coisa da igreja e Estado, né? Jornalismo, marketing, publicidade. Né? Hoje todo mundo tem que se conversar, senão vai falir tudo mesmo, senão vai fechar tudo. E no ponto de vista do mercado, a gente tem que sentar com as empresas para entender de que maneira juntos conseguimos criar conteúdo qualificado. E acho que geração de dado novo, né, no meio de saúde, usar muito do recurso de pesquisa para entender a cabeça das pessoas e levar esses conteúdos para o público especializado e depois para o público em geral, tem sido, pelo menos no universo de saúde, um jeito de fazer bons negócios. Bom dia, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, é sempre bom a gente se juntar para fazer perguntas uns para os outros, né? Porque respostas realmente acho que ninguém tem. Eu sou diretor de conteúdo na Trip, e cuido da plataforma de negócios da Gol. Eu acho que eu estou um pouco na fronteira entre o jornalismo especializado e o painel da tarde do Branded Content, mas eu vou tentar ficar desse lado aqui para não dar nenhum spoiler de lá. O Paulo Lima, inclusive, vem aqui à tarde, né? Mas lá na Trip, o que a gente entendeu como especialização, especialmente no que diz respeito a marcas, né? Você conhecer aquela comunidade em volta daquele título ou daquela marca e entender principalmente o que você tem a dizer para ela, né? Porque a gente no dia a dia acaba fazendo pautas, tendo ideias e levando o conteúdo como a gente sempre fez.
E eu acho que agora a gente está no momento de entender, mas espera aí, para que mesmo que a gente serve, né? Que outras formas eu vou usar para chegar nessa comunidade, né? Talvez eles se interessem por um evento, talvez eles se interessem por outro formato, por vídeos. Então a gente tem sempre esse exercício quando a gente vai lidar com algum cliente e ele fala, olha, eu quero fazer um conteúdo, né? Geralmente ninguém tem muito claro assim o que é, né? Essa palavra virou um coringa. Então a gente tem um processo ali de entender quem é você, o que você tem a dizer para o mundo de fato, para além de eu vendo bilhetes aéreos, por exemplo, como é o caso da Gol. E muitas vezes a empresa também não sabe, né? Então acho que isso também virou parte do nosso trabalho. Virou uma oportunidade para os jornalistas, né? A gente entrar lá e entender que narrativa é aquela, o que essa empresa tem a dizer para o mundo, como ela se posiciona frente aos temas mais quentes, né? Porque a gente vai aprendendo também que as pessoas sempre vão querer falar sobre aquilo que está angustiando, sobre aquilo que tem dúvida. Então, às vezes não é de fato a sua atividade, mas é a sua visão de mundo, né? E pelo lado, como você bem colocou, né, a gente tem o desafio do público e do mercado, e acho que nos dois a gente está sofrendo uma concorrência de players mundiais, gigantescos, né? Quem capta a maior parte da verba no digital é o Google e o Facebook. Isso é comprado via automaticamente, né, na tal mídia programática. E no lado do público, no lado da atenção, também a gente agora não tem mais esse monopólio da informação chegando nas pessoas, né? Cada um tem no seu bolso aqui um device que permite isso. Então eu acho que para a gente sobreviver, a gente vai ter que dar um jeito de fazer bons negócios, e para isso a gente precisa se diversificar, a gente precisa entender as nossas comunidades, entender o que elas esperam da gente, e trabalhar junto, né? Eu acho que não só a gente não foi formado para isso, como a gente foi desincentivado a olhar para a área de negócios, né? Como eu estou cuidando agora das duas frentes, eu vejo como isso foi limitante, né? Claro que você vai ter muito cliente que vai chegar lá querendo fazer um anúncio disfarçado de matéria, mesmo que identificando, né? Mas o trabalho que a gente faz é dizer, olha, apresente para o público quem você é, que território você trabalha, né? Isso aqui não é uma peça para venda, isso aqui não é uma peça para você divulgar o seu produto, existem outros jeitos de fazer isso melhores, mas aqui você consegue usar o recurso para contar quem você é, né? Eu vou contar um pouquinho como é a plataforma de mídia da Gol, porque acho que ajuda a ilustrar isso. A gente trabalha a revista de bordo, trabalha o digital dentro do avião, então quer dizer, essa competição está chegando dentro do avião. A gente trabalha as salas VIP e as ações de bordo, né? E o que eu digo para os clientes é assim, cada um desses pontos de contato tem um potencial, né? Se você é um fabricante de café, você pode colocar o seu produto com um promotor na sala VIP para explicar para a pessoa, para ela degustar. Você pode contar a história da fazenda ou da preparação ou do melhor método de tomar aquele café na revista. Você pode gerar um cupom na plataforma digital para o cara fazer uma compra dentro do avião com desconto. Você pode dar um sampling, um sachêzinho, alguma coisa no desembarque da aeronave. Então, quer dizer, a gente está aqui com vários recursos para te ajudar a dizer quem você é, a contar a sua história e criar em parceria, né? Campanhas, ferramentas, enfim, conteúdos que consigam amarrar todas essas pontas e entregar. Então, acho que é isso. Eu ouvindo o primeiro painel, eu lembrei, em um momento que eu fui entrevistar, eu e o Audálio Dantas, inclusive é o nosso homenageado aí no Prêmio Especialistas à Noite, quando a gente foi entrevistar o Roberto Tivita, e eu na época diretor da Anatec, e ele me questionava muito porquê das nossas dificuldades, editores especializados, de ter verdadeiramente um banco de dados estruturado e não mailing. Ele era obcecado por isso, né? Na verdade, a gente nunca conseguiu na Anatec que os publishers que se desenvolvessem para ter banco de dados, e a maioria tinha mailing mesmo.
minha formação, eu sou jornalista, mas eu sempre atuei muito na área comercial, né? Como publisher, eu tenho que pensar projetos essenciais para os leitores, que sejam absolutamente essenciais e ao mesmo tempo que possam gerar algum tipo de receita para a empresa, que a empresa consiga fazer aquela entrega adequadamente e obviamente se remunerar, né? E o que eu vejo hoje, e aí eu vou ser mais enfático, e os meus amigos de agências que me desculpem, mas eu acho que a saída para o publisher de mídia especializada é se tornar uma agência, né? Então a Trip, conheço um pouco mais, acompanho o trabalho há um tempo, faz isso muito bem, né? Nós começamos a fazer isso lá também internamente, não só no Centro de Estudos da Comunicação, mas na própria segmento que eu sou um dos fundadores. O próprio desdobramento da plataforma hoje, eu nem falo mais da revista Negócio da Comunicação, que aí as pessoas me olham, coitado, né? É uma demonstração disso. Então hoje a gente desenvolve muita pesquisa, hoje a gente, ano que vem a gente está lançando um programa de educação focado em 2 públicos essenciais para a plataforma. No ano passado a gente quase lançou no Brasil uma marca de celular nova, que acabou decidindo não entrar, mas eles iam entrar e quem ia fazer o lançamento para toda a imprensa brasileira era Negócios da Comunicação. Então, inclusive a própria agência que é parceira nossa, anunciante nossa, ficou extremamente incomodada, e o presidente veio falar comigo. Mas eu expliquei para ele, ou eu faço isso, ou eu não tenho condição de continuar vivo, né? Por quê? Porque só papel pintado e conteúdo no portal não resolve, né? Então, que outros desdobramentos, eu vejo o Globo sempre foi muito ousado, inovador no Rio de Janeiro, né? Então eles sempre fizeram ações extremamente, quando os veículos pouco faziam eventos, eles já estavam fazendo ali feira de gastronomia no Rio de Janeiro. Então, por quê? Mas o que tem a ver uma feira de gastronomia com o ato de você ser publisher? Tem tudo a ver. Você está ali fazendo uma curadoria de conteúdo, isso vai gerar conteúdo no site, vai gerar conteúdo no impresso, tem tudo a ver, né? Na edição mais recente da Negócio da Comunicação está publicada uma entrevista com o editor da Prazeres da Mesa, e ali ele mostra um pouco também que eles viraram agência, né? Não tem outra alternativa. Então, como que a gente pode olhar para o nosso anunciante que quer conversar com a nossa audiência e ver o seguinte: o que eu posso oferecer para ele? Eu vou montar uma área de vídeos, eu vou desenvolver o branded content, obviamente, mas primeiro eu vou ter que mostrar para ele o que é um branded content, porque quando eu quero fazer o branded content verdadeiro, ele quer desenvolver um publi editorial falando que ele é o máximo, né? Eu acho que o caminho é realmente totalmente multiplataforma, entra em educação, pode entrar sim em educação, sem dúvida nenhuma que pode. Se você tem uma audiência que precisa de um determinado conteúdo e você tem condição de fazer isso, você tem que fazer. A diferença é que, em vez de você estar escrevendo sobre isso, você vai estar numa sala de aula pilotando isso, né? Eu acho que, para uma primeira rodada, acho que é por aí. É mais ou menos assim que eu penso. Então, olha, algumas pílulas apenas para depois a gente começar uma nova rodada. Enquanto o Diogo estava falando ali, eu me lembrei da conversa que eu e o Márcio tivemos na época com o presidente da Abril, o Walter Longo, né? Ele, em determinado momento, ele falou, antigamente as revistas tinham editores muito bons que elas escondiam para a concorrência não contratar. Hoje, você tem que colocar o editor na frente, ele tem que aparecer, ele tem que produzir novos negócios e ele tem que ganhar mais por isso, senão ele vai virar o seu concorrente. Curioso? E é de fato o que, de alguma maneira, já ocorre. Hoje, li no Valor Econômico, que a New Content foi comprada pela Century. Olha que loucura, uma consultoria a Century,
de pesquisas maravilhosas e atendimento ao cliente hoje, ela está virando uma agência de publicidade e agora de comunicação. A New Content vai fazer conteúdo para os clientes da própria Century. Essa revolução que está passando hoje no jornalismo está passando na publicidade de forma realmente está varrendo tudo para fora. Esse movimento da Century. A Century é hoje, no mundo, a terceira, sem ser agência de publicidade, ela é a terceira agência de publicidade. Então, são as contradições que a gente vê aqui, né? Acho que o painel aqui está bem diverso, e acho que talvez os palestrantes pudessem falar um pouco da experiência que abre para negócio. Tem muito jovem, ou mesmo a gente que precisa a todo momento se reciclar, ter ideias novas, porque é um desafio grande, né? Então, acho que talvez pudesse falar o seguinte: tem uma editora segmentada, então, como é que essa editora segmentada olha o mercado e como é que ela olha o cenário futuro, né? Abril, né, o Diogo terá um pouco mais de dificuldade em falar de um cenário de empresarial, porque é uma empresa muito grande, e por ser muito grande passa por uma dificuldade muito grande, como é natural, e quem é pequeno passa por uma dificuldade pequena, proporcional, mas ele pode ter, do ponto de vista dele, olhar uma perspectiva, né? E acho que o Felipe, que está numa editora que já tem uma tradição nessa produção de conteúdo, ela sempre foi um pouco mais avançada e tal, também pode até, eu gostaria de saber depois, Diogo, como é que fazer a revista da Gol, né? Como é que se trabalha as bases para o digital, para a Gol se trabalha, aprofundar um pouco mais isso aí, que gerariam novos negócios, tá certo? Bom, essa entrevista que vocês fizeram com o Walter Longo foi fantástica, inclusive. Eu acho que talvez não tenha sido o melhor momento, mas acho que o que ele trouxe de visão nova para Abril, no sentido de realmente ter ali a produção, o jornalismo, né, as marcas, mas acho que principalmente o jornalismo, né, como pilar central do negócio, o conteúdo, e a partir daí gerar uma série de oportunidades de negócios, acho que é fantástico. Obviamente, tudo isso consome muito dinheiro. Acho que talvez tivesse sido feito algum tempo atrás, em outras condições, acho que seria muito bem sucedido. Só pegando o gancho da questão do banco de dados, eu comecei trabalhando, acho que uma das primeiras funções que eu exerci na editora foi em circulação. E eu era um pouquinho obcecado também com essa questão de banco de dados, né? Eu lembro que na época tinha a Information Week, né? E a Information Week tinha um relatório gigantesco para você fazer a assinatura gratuita, que você tinha que colocar. Eu achava aquilo fantástico, né? Acho que o grande desafio é que esse é o tipo de coisa que parece que é muito simples, mas que é extremamente difícil de você fazer, de você captar, e depois disso você minerar e ficar com aquele monte de dados, né, e tratar. Hoje a gente até tem uma série de plataformas. Hoje talvez o grande desafio seja recursos humanos, isso dentro de editoras segmentadas menores. Abril tem uma área hoje só sempre teve tradição de trabalhar com dados. Então isso é extremamente, demanda um trabalho braçal grande, demanda um trabalho de inteligência grande, demanda gente, demanda recurso, para você ter plataformas que aí você pode, porque também não adianta juntar um monte de dados e não conseguir, né, minerar aqueles dados para conseguir trabalhar. Acho que assim, o grande desafio de uma empresa como a nossa, né, na Cusmo, que é uma editora extremamente especializada, historicamente a gente sempre foi especializada no mercado de beleza, né, então a gente chegou a ter, em um dado momento, 4 publicações específicas para o mercado de beleza. Eu tinha uma revista só de embalagem, uma revista só de varejo farmacêutico, uma revista só de varejo especializado, e que num determinado momento fazia sentido e depois de um tempo deixa de fazer sentido. Porque no final das contas você está lidando com 1 ou 2 bolsos só para todas as suas publicações, mais eventos, workshops. Então, acho que o tamanho do mercado não sustenta a operação que você tem que ter para entregar um produto de qualidade. Senão você começa a fazer um monte de coisa meia boca e aí a coisa não vai. Então a gente acabou optando por centralizar
na publicação original, que deu origem a todos esses segmentos, né? E aprofundar ainda mais o trabalho de jornalismo. Acho que um desafio muito grande para a gente é monetizar a questão do conteúdo. Né? Eu não sei no caso da Segmento, de outras, eu sei que tem algumas editoras especializadas, poucas, que conseguem trabalhar exclusivamente com assinatura, ou que tem uma base de assinantes que é a maior parte do negócio. Acho que não é o caso da maioria das publicações especializadas, pelo menos no Brasil. Né? E eu acho que isso é um desafio. Depois de tanto tempo, com tanta informação disponível, por mais que o seu conteúdo seja relevante e seja reconhecidamente relevante pelo mercado, você conseguir converter uma assinatura gratuita numa assinatura paga é um trabalho. E aí, de novo, vender assinatura também demanda um investimento pesado. Você precisa ter gente, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter uma política que você vai falar, eu não vou mandar mais a revista para você. E precisa parar de mandar a revista. Aí o seu anunciante vai falar, mas o fulano fala que não recebeu a revista. Né? Então, assim, é uma equação difícil, porque a gente tem que fazer tudo isso com o carro andando, tem que trocar o pneu com o carro andando, a gasolina acabando, né? E numa estrada ruim. Então, acho que assim, esse é um grande desafio. Mas eu diria que questão do conteúdo, quer dizer, como cobrar por esse conteúdo. E estratégias de paywall em revistas muito segmentadas simplesmente não funcionam, porque de repente o cara lá pega os seus 10 conteúdos que você dá para ele no mês, é justamente o tesouro que você tem e ele não precisa de mais. Né? Então, acho que a gente tem esse desafio de conseguir entender melhor os mercados, de conseguir comunicar a relevância, né, para o mercado, principalmente o mercado anunciante. Né? E aí eu não estou nem falando de agência, estou falando do mercado anunciante de segmento. Né? Mostrar para eles, né, de que não dá para medir ROI só, sabe, eu coloquei X no anúncio, eu quero ter X mil ligações em função desse anúncio. Né? As coisas não funcionam assim. Num mercado como esse de beleza, você leva 12 meses, 24 meses para desenvolver um produto. Né? Quer dizer, então não necessariamente a pessoa vai ver o anúncio de um ativo, de um ingrediente, de uma embalagem e vai ligar na hora para, quero isso aqui, vou. Não funciona assim. Agora, você tem que estar presente, você tem que ir formando a imagem, você tem que mostrar para o seu cliente que você pode ajudá-lo com, no caso, o cliente do anunciante. Temos insights, somos uma fonte confiável de fornecimento. Eu acho que fazer esse trabalho é fundamental. É difícil, mas eu acho que a gente tem que caminhar por aí. Conseguir, de um lado, de alguma maneira, estabelecer um trabalho com a audiência, de conseguir ter clareza, de fato, dessa audiência, e conseguir engajá-la com o nosso conteúdo. Né? E aí, de novo, a importância de você realmente ter um conteúdo aprofundado, diferente, né? Que gere insights para quem está no mercado. Né? Porque não adianta também querer competir por furo, porque o valor sai todo dia. Né? O caderno de negócios do Estadão sai todo dia. Né? E mesmo eles penam cada vez mais para conseguir alguma coisa relevante com as empresas. Né? E quando você vê você vê a oportunidade de uma grande entrevista perdida, porque para o leitor do Estadão ele não quer se aprofundar. Né? Então agora o nosso leitor quer, e a gente tem como fazer isso. Né? Então acho que a gente tem o desafio de mostrar esse valor, né? E de ter um modelo de negócios que permita isso ser sustentável. Né? Como é que faz isso? Qual que é esse modelo? Não sei. Bom, falar um pouco da realidade da Abril, né? Que é uma realidade diferente da editora segmentada. O grande desafio é que o que hoje a gente está tentando fazer lá é transformar um elefante num cavalo rápido. Né? E é natural que se desvencilhar dessa carne toda, dessa musculatura, seja um processo extremamente estressante. Né? A saúde, a marca Saúde é Vital, no cenário da Abril, a gente sempre teve que aprender a já ter uma mentalidade, vamos dizer, quase de agência. Eu vou falar que é de agência 100%, porque assim, vocês imaginam que dentro de uma editora grande, que tem as marcas que trazem mais receita, elas vão protagonizar o olhar da própria publicidade. Então, sempre Veja, Exame, Cláudia, né?
captaram esses holofotes. Então, enquanto marcas segmentadas e menores, apesar da audiência grande, a Saúde é a terceira maior revista mensal da casa. Imagina, tudo isso de gente só querendo saber sobre esse universo de saúde, né? Apesar dessa questão da audiência, a gente ou se virava para tentar achar esse modelo de negócio que fica mudando toda hora, ou dançava, né? E infelizmente a gente viu algumas marcas agora, mais recentemente, ruírem nesse momento tão difícil, né, do mercado e da própria empresa. Então, na saúde, a gente teve que fazer essa mudança de mindset, esse diagnóstico primeiro e essa mudança de mindset lá dentro. Com a diferença de que, por que eu falo que não é uma agência? Lá a gente compartilha estruturas, então, a área de branded content, que presta serviço para a Abril inteira, a área de pesquisa, o Abril Big Data lá, para saber dos dados dos assinantes. Então, a gente tem essa facilidade que a gente deve explorar cada vez mais, de pegar essas informações para entender mercado e audiência e poder converter em negócios bacanas, mas que, sobretudo, mantenham o capital editorial, né? Que eu acho que isso, assim, dentro da Abril, felizmente, não se vê uma pressão econômica falando do tipo, você não pode falar mal de refrigerante porque vai ter um projeto com a marca tal. Não tem isso. Então, a isenção editorial, ela continua muito forte e, assim, sem isso, rui tudo, né? Falando no nosso caso. E uma das coisas, só para complementar, além do branded content, que é uma área com a qual a gente trabalha muito em parceria, porque normalmente os projetos que a gente faz têm entrega de branded content também, que são tratados assim, independente da redação do Diogo. A gente acaba fazendo muitos projetos do que a gente chama lá do co-branded. Então, assim, se a gente tem uma causa importante, sei lá, precisamos falar sobre insuficiência cardíaca. É uma doença prevalente, ninguém fala, precisamos alertar a população. Eu não tenho capital financeiro para fazer uma baita de uma campanha com vídeo, com um infográfico, né, com matérias enormes. Então, mas eu sei que tem gente disposta a investir nesse tipo de conteúdo, de uma maneira ética. Vamos juntar as mãos e produzir uma campanha para alertar a população sobre insuficiência cardíaca? Ou sobre... vamos juntar forças para combater movimento antivacina? Então, assim, dá para a gente fazer esse tipo de parceria, essa troca que é financeira, mas também buscando conteúdo, né? Esse movimento que você trouxe da Accenture, né, uma consultoria que virou agência, comprando agora uma produtora de conteúdo, eu acho que assim, numa escala mundial o que a Trip tenta fazer na nossa pequena escala, né? O que a gente entende que a gente faz lá? A gente está há mais de 30 anos, não eu, porque eu só tenho 35, mas enfim, o Paulo está há 34, estudando a sociedade, estudando o comportamento humano, né? Aquela revista serve para isso. É uma revista de comportamento, assim, a gente coloca nessas caixinhas, mas o que a gente quer é falar com as pessoas e entender que tipo de vida elas querem ter que seja um pouco além de ganhar dinheiro, subir na pirâmide da hierarquia da empresa, enfim. Já foi lida como uma revista de surf, já foi lida como uma revista, enfim, ativista e provocadora. E ela já passou por tudo isso, né, mas sempre buscando essa leitura, quem são essas pessoas, o que elas querem, né, o que elas têm a dizer para o mundo. Isso pode ser o Fábio Assunção relatando a dificuldade dele de lidar com uma dependência química, ou alguém que a gente encontrou fazendo saltos em Salvador, que é um vendedor de acarajé, que queria ser um artista circense e não foi, mas ele fica ali pulando, saltando, enfim. Isso nos deu uma capacidade de tentar fazer essa ponte desde a consultoria até a entrega do conteúdo, né? Então, viramos uma agência, assim. Hoje a gente tem uma divisão que é responsável por fazer consultorias de comunicação, né? E que é entrar na empresa, entender que história ela tem para contar, fazer uma recomendação e, inclusive, diferente de uma consultoria tradicional, dizer, olha, aqui está o mapa do seu rally, e se você quiser, a gente pode subir aí e navegar junto com você. Se não, está aqui o mapa, boa sorte, acha um navegador.
Isso tem dado resultados interessantes. Não sei se vocês conhecem a rede de lanchonetes Madeiro, que mudou totalmente a comunicação de 1 ano e pouco para cá, talvez mais 2, porque o que ela comunicava era um hambúrguer gigante, dizendo "the best burger in the world", e a relação começou, inclusive, porque eles veiculavam essa peça todos os meses na revista da Gol, e a gente chamou eles para conversar, né? Sabe, cara, vocês não querem que a gente dê um jeito, assim, propõe alguma outra coisa e tal? Não, a gente gosta do anúncio do jeito que está, mas vamos conversar para ver o que a gente faz. E aí, olhando a empresa, conhecendo a empresa, a gente viu que eles tinham uma história muito melhor do que aquela para contar. E isso virou um projeto de consultoria que tem uma entrega e virou depois essa navegação conjunta, né? Então, não sei se vocês já tiveram a chance de ver algum desses filmes, mas o que a gente faz ali é contar as histórias, contar a história do funcionário que recebeu uma capacitação para ir trabalhar, contar a história do produtor de palmito que tem uma fazenda sustentável e que isso é relevante para o produto. Enfim, a gente não sabe fazer publicidade, né? Mas a publicidade, as marcas estão interessadas porque elas perceberam que o mundo quer verdade, né? Como você colocou, não adianta você fingir que a marca de refrigerante vai te fazer bem porque ela resolveu comprar isso na sua página, né? O público não aceita mais isso, e as marcas estão tendo que entender que não adianta mais criar eu recomendo assistir o Mad Men, aquela série sobre os publicitários, porque é esse mundo antigo, né? Eles estão fazendo uma campanha de cigarro, inventando alguma coisa, dizendo que aquilo é bom e tal. E a gente chegou num momento em que isso não cola, né? Pelo contrário, as marcas estão nos procurando para dizer, cara, o que está acontecendo no mundo? O que eu faço? E geralmente a recomendação é, vamos falar sobre isso, né? Você tem um problema, o seu produto tem muito açúcar, mas você está se mexendo para fazer isso. Você não vai mudar a sua cadeia centenária semana que vem. Mas você sabe que isso é real. Diga isso para as pessoas. Mostre o que você está fazendo, né? E ainda nesse dado da agência, a gente está descobrindo que a gente pode fazer coisas que nunca tinha pensado, do tipo administrar o CRM da Nestlé. Porque a Nestlé tem essa base de dados, tem esses clusters, tem os perfis, né? Quem é cada público. E isso é um trabalho de comunicação. Como você fala com a dona de casa da classe A que gosta de comprar o produto tal? Como você fala com o adolescente da classe C que quer usar o outro produto? Enfim, tudo isso é comunicação, né? A gente tem essa capacidade de, sem desviar da verdade, sem inventar nenhuma história, se relacionar, se comunicar com aquela pessoa e com aquele tipo de público, né? E a sua pergunta o digital da Gol, né? A gente hoje tem uma entrega para eles que é de vídeos. Então, o que a gente faz é aproveitar o fazer da revista, a produção da revista, para pegar aquele assunto e transformar num audiovisual. Também pensando que a revista vai estar lá na frente do cliente, do passageiro, então eu não quero que ele veja uma versão falada do que ele leu ali, vamos pensar num outro recorte, em algum formatinho que seja legal para cá. 5 destinos que a Anitta acha interessante e ela comenta, enfim. E a gente está lá buscando cada vez mais essas outras frentes também, né? Da consultoria, do próprio CRM, que eles têm uma base de dados gigantescas. Então, eu acho que como modelo de negócio, enfim, vislumbre de modelo, o que a gente tenta é assim, manter a nossa leitura da sociedade, que é a nossa especialização, né, nesse caso, e oferecer isso de forma clara e no formato que o cliente precisar, sabe? Então, fizemos para o Madeiro, por exemplo, um cardápio, porque dava para contar a história deles ali. Vocês são uma agência de design agora? Enfim, não, mas a gente está comunicando, aquilo é um ponto importante, todo mundo senta no restaurante, pega aquilo na mão e você tem o que dizer sobre aqueles produtos, sobre aquele método de preparo. Então, esse é um pouco o trabalho que a gente tem que fazer. Posso só complementar o que ele disse? Eu acho que o que você falou, né, acho que hoje a gente está muito na era do storytelling, né, ou da narrativa, depende se a gente vai falando de política, se a gente vai falando de marketing, mas eu acho que nesse contexto onde todo mundo está buscando esse storytelling, né, eu acho que nesse ponto
as empresas jornalísticas, especializadas ou não, saem na frente das agências, ou mesmo das agências de RP. Quer dizer, acho que a gente tem que ser uma história verdadeira, né? A gente até tem adotado o truth-telling, assim, para não parecer que é uma historinha que você inventou, né? E acho que é isso, a gente tem a capacidade de fazer isso. Não existem mais fronteiras, né? Ou pelo menos, se não é aquilo, a credibilidade é tudo, né? Se você consegue, e o objetivo é isso, porque se você não conseguir manter a credibilidade, você vai morrer, obviamente, né? Confiança, eu acho que é a palavra, né? Eu vou contar aqui um projeto nosso mais recente, que acabou sendo um desdobramento de um negócio que não tem nada a ver com revista. Nós, há 3 anos atrás, há 5, na verdade, anos atrás, a gente estava a questão dos blogs, e internamente nós pensamos em desenvolver uma pesquisa onde a gente reconhecesse os blogueiros mais relevantes, porque isso era novidade. Existiam algumas plataformas brigando para dizer quem entregava a métrica melhor e tal, e a gente pensou em fazer isso. E aí a gente percebeu que viria a onda dos youtubers e tudo mais, e acabamos segurando esse projeto, e há 3 anos atrás, se não me engano, essa foi a 3ª edição, há 3 anos atrás nós lançamos o Prêmio Influenciadores Digitais, que na verdade a gente chama de prêmio, porque ele acaba obviamente reconhecendo os mais relevantes, né, e é relevância pura mesmo, mas a base dele é uma pesquisa onde você vai identificar tudo isso, né? E, obviamente, junto disso veio um evento de um dia inteiro, chamado Influent Minds, que a gente discute a relação dos influenciadores com as marcas. E todos os vídeos estão no site. Quando você acompanha os vídeos do 1º ano, do 2º e do 3º, você vê realmente uma evolução da percepção e do jeito, né? Então, agora em julho, a Evelyn Regli estava conversando, estava a agência da P&G, a Ketchum, estava a Vivo, né? O entrosamento que as marcas têm hoje com os influenciadores, de 3 anos para cá, ele evoluiu uma barbaridade, né? Com esse projeto, o que a gente conseguiu? Nós entregamos para os nossos leitores quem são os mais relevantes, então aquilo pode confirmar, eles podem usar para os seus planos esse resultado, e podem obviamente fazer os seus desdobramentos com as suas agências. A gente tem um evento de o dia inteiro, que é útil para os nossos leitores, e aí a gente ganhou leitores influenciadores digitais, e obviamente disso tudo sai um evento de um dia inteiro, onde a empresa consegue entregar coisas de qualidade que a audiência precisa e consegue se remunerar por isso, né? Isso acabou gerando um desdobramento que no dia 24 de novembro a gente vai reunir os mais relevantes micro-influenciadores, que são pessoas que têm até 100 mil seguidores e que, acho que quem não sabe, os micro-influenciadores têm um engajamento percentualmente maior, porque obviamente suas narrativas não estão contaminadas tanto por marcas, né? Por mais, eu vou dizer, mais inteligente que seja o influenciador em não abrir mão da sua narrativa mesmo, né? da sua essência, ele pode em algum momento seguir um pouco o que uma agência pede, aí ele começa a falar diferente, aí a audiência dele, a relevância dele cai, né? Então, esse micro-influenciadores, que nós não pensávamos em fazer há 3 anos, porque não existia nem esse nome, vai ter um evento de um dia inteiro, e a gente vai juntar essa garotada, a maioria garotada, para falar o quê? Para falar dessa relação que eles não sabem. Quando você, até 100 mil seguidores, a grande maioria não sabe o que é a diferença de uma agência de publicidade para uma agência de PR. Não sabe muito bem o que o marketing faz, uma comunicação faz. Claro que eu estou generalizando. Uma parcela sabe, mas a maioria não. Então, eles vêm para esse evento com vontade de aprender, de se relacionar com marcas, de ter oportunidade para, de repente, começar a desenvolver outros trabalhos junto a marcas que tenham total pertinência com a sua audiência, né? E o que é isso, na verdade? Talvez
há 8 anos, talvez não, há 12 anos, há 10 anos, a negócio da comunicação não faria isso porque não estava olhando para isso. Ela tinha, enfim, talvez ela não precisasse, porque fazer isso dá muito trabalho, né? Fazer isso dá muito trabalho e pouco dinheiro. Vender publicidade era muito melhor. O trabalho era menor, dava mais dinheiro, você, né, não precisava montar tudo e tal. O que a gente fez, por exemplo, recentemente na HSM? A HSM, que tem 30 anos, se eu não me engano, acho que são 30 anos de circulação. Os eventos da HSM são referência, só que até então ela não tinha uma pesquisa que ela consultava toda a comunidade HSM para dizer o seguinte: quem são os líderes de que o Brasil precisa? Quando a gente consultou alguns CEOs, alguns diretores, enfim, alguns C-levels, eles falaram, a HSM já deveria ter feito isso há muito tempo. Então o que a gente fez? Esse ano nós criamos essa pesquisa e entregamos para todos os líderes que o Brasil precisa um troféu bonito, fizemos uma grande matéria especial na revista, só que a gente foi perguntar para eles realmente a pertinência e a relevância desse projeto, né? Nesse primeiro ano a gente não fez evento, e todos eles eu entreguei, na verdade só não entreguei 2, eles foram, não, a gente precisa ter um evento, porque isso é importante, um evento com conteúdo HSM, conteúdo rico, e enfim, por aí vai. Então, falei de 2 coisas muito parecidas, mas é que os veículos há um tempo atrás não pensavam. Fazer pesquisa dá muito trabalho. Em veículo pequeno, a Abril sempre teve uma área grande, uma grande editora. Agora, pequenas empresas não têm. Nós não temos área de pesquisa. Nós temos parceiros que são excelentes e que se engajam nesses trabalhos conosco, né? Eu acho que o publisher hoje ele vai ter que ter muita criatividade e romper alguns medos de repente fazer coisas diferentes, e tendo certeza, obviamente, que ele não perderá a confiança da sua audiência. Queria só pontuar, eu acho que em meio a todos os desafios, parece que o negócio é tão difícil que melhor não entrar, né? Mas acho que é um negócio, como todo negócio tem suas dificuldades, e é bacana. Tem outros desafios que são oportunidades interessantes, a depender do mercado. Eu não sei se a Trip já faz isso, por exemplo, que é olhar para o exterior, né? Então, muitos mercados hoje em dia, principalmente dentro do segmento B2B, são organizados regionalmente, né? Então, você não tem uma área de marketing Brasil, você tem uma área de marketing Latam, né? Lógico, o Brasil é um mercado grande, desenvolvido industrialmente, um mercado de consumo gigantesco. Nem todos os países da região têm veículos especializados, ou tem muito poucos, ou tem veículos muito ruins, né? Aquela coisa muito... não vou dizer feito nas coxas, porque eles fazem realmente com vontade, mas é algo que não é profissional, né? Revistas de associação. Eu acho que aí também tem um desafio e uma oportunidade muito interessante. Se a gente pega modelos bem-sucedidos de jornalismo especializado, por exemplo, o setor de informações financeiras é muito desenvolvido. Tanto que os primeiros jornais a resolverem a questão de cobrar pelo digital, né? O Financial Times e o Wall Street Journal. E estão fazendo isso há muito tempo. Tem uma leva agora também de especialistas em questões judiciais, né? O Jota. Sim, enfim, então o Jota, e você tem, são operações globais de alguns grupos, são muito especializados, né? O The Law Report, Compliance Report, e são mercados globalizados também. Então tem um grupo, acho que chama Curis, que os caras têm, sei lá, 20 publicações diferentes. Tem uma publicação tudo digital, né, porque não faz mais sentido ter o impresso, mas só com assinantes. Então tem uma publicação só de Merger and Acquisition, quer dizer, que é ultra segmentado. É lógico, eles têm uma audiência que está habituada a pagar por esse conteúdo, está disposto a pagar e tem dinheiro. Quer dizer, são mercados que a informação de ponta bem apurada ainda gera muito dinheiro. Acho que segmento de saúde mesmo, né? Medicina, médicos, parece que há um segmento também bem desenvolvido nessa área, o segmento jurídico.
Então, acho que aí também tem uma oportunidade para as empresas brasileiras. É lógico, é um desafio, custa dinheiro, né? Não adianta a gente querer traduzir o conteúdo para o espanhol, que acho que seria a primeira coisa que todo mundo... Não dá certo, tem que ir para lá, tem que tentar entender, né? É o que a gente tem estudado de alguma maneira. Eu tive fazendo uma viagem esse ano, achando que já faço pesquisa, já faço entrevistas, né, para otimizar, porque é um investimento pesado para uma editora pequena, e não dá. Eu vou lá só para entender, né, conversar, fazer as reuniões, e eu acho que é um caminho que pode ser interessante também, com devido investimento, com tempo para você ter a curva de aprendizado, né, não adianta querer lançar a revista, em 2 números já está com a revista paga, né? Antigamente, se lançava a revista, tem que sair paga já, né? Hoje não dá para fazer isso, né? Mas eu acho que tem no segmento de publicações especializadas, a depender do mercado, isso também algo interessante. Bom, eu vou daqui a pouco, vou só pontuar algumas coisas para abrir para perguntas. Lendo a Trip, quer dizer, conhecendo a Trip, lendo a Trip, a gente percebe o seguinte: até pelos anunciantes, os anunciantes estão ali. Eu não falo com o Paulo Lima há anos, né? Mas você vê nos anunciantes ali, você imagina que todos estão ali, porque a revista tem um propósito, ela defende ideias, causas, que na verdade com as quais esses patrocinadores ou anunciantes nem são tantos assim, mas são fiéis, porque estão engajados dentro de determinados, é a minha visão de fora, dentro de determinadas causas, né? São muito criativos, e acho que isso tudo mostra quais os caminhos que as plataformas, sejam impressas ou qualquer outra maneira, devam seguir, né? E na própria revista de bordo, o que a gente percebe é o seguinte: o anunciante tradicional, na sua maioria, saiu. Mas a criatividade do comercial está em buscar novos anunciantes. Então, você vê marcas, você vê produtos nas revistas de bordo que você não via antes, porque antes era tomado pelos grandes anunciantes. Então, também estão buscando alternativas comerciais para um veículo como revista de bordo, que tem que ser um anúncio na revista mesmo. Quando o Diego falou que as revistas da Abril, digamos, menores no sentido menos conhecida, não eram trabalhados, eu tinha muito relacionamento com algumas pessoas do comercial da Abril, e me espantava que a revista Nova Escola, com 700 mil exemplares na época de tiragem, não tinha poucos anúncios. A nossa revista Educação tinha muito mais. E aí eu, perguntando, conversando, eles não mostravam na agência, eles iam lá para vender os grandes títulos, as grandes verbas. O resto eles sequer mostravam as oportunidades que podiam ter, etc, etc. Porque, na verdade, vamos lembrar, Abril, há 10 anos, de 1 bilhão e 800 milhões, 1 bilhão era de publicidade. Então, realmente, não dá para brincar e querer buscar um anúncio pequeno. Tinha que ser pacotes gigantescos, ainda tentando excluir o preço era melhor se excluísse do pacote a concorrência. Bom, mas nós mesmos nos aproveitamos dessa abertura que o Walter Longo colocou na Abril, e hoje, na plataforma GoRead da Abril, nós temos várias publicações, né? A plataforma da Abril para usar a expressão, é Netflix de revistas, né? Você, através de uma assinatura bem barata, você pode acompanhar todas as revistas da Abril e agora de outros editores. Dessa maneira, eu viabilizei uma revista que estava com dificuldade em banca, apesar da excelência dela e tal, vendia bem, mas insuficiente para pagar a conta, que é a revista Mente e Cérebro, né? Eu dei uma enxugada e ela se viabilizou na plataforma digital, né? Eu vendo a assinatura, mas a grande saída dela foi a plataforma GoRead da Abril, que a Abril, que sempre foi fechada, né, na sua assinatura, não tinha nada para ninguém. Hoje ela administra a assinatura de terceiros, a GoRead abre para... Porque o mercado mudou muito, e na época o Walter Longo teve essa percepção, e os seguidos presidentes continuaram. Eu acho que talvez nós devêssemos abrir, se tem alguém interessado em fazer perguntas, a gente já está mais ou menos no horário,
Mas está aberto a perguntas. Alguém tem alguma coisa que queira saber? Bom, se não tem perguntas, a gente encerra o debate, né? Somos já meio-dia, o horário das 11 a meio-dia. Pode ir até meio-dia e 15. Tá. Então, se algum de vocês quiserem fazer uma consideração final, claro. Aproveitar, né? Eu queria entender do Diogo, vocês têm lá, quer dizer, dentro da Abril, e a Abril tem uma série de marcas que dentro da Abril são patinhos feios, para usar uma expressão popular, mas que são marcas que, se fossem isoladas ali em qualquer editora ou qualquer investidor, poderiam fazer um trabalho sensacional. E aí, dentro dessa plataforma de saúde, eu queria entender como é que vocês têm... Porque ela é uma revista para o público, certo? Leitor, não é uma revista para o público médico, necessariamente. Mas como é que vocês têm engajado, por exemplo, os laboratórios farmacêuticos, que têm uma série de restrições de publicidade, né, para trazê-los e, de repente, ter uma fortaleza aí que a publicidade tradicional não ia chegar, né, que o seu pessoal, que não está em agência, né, e entender também como é que vocês têm feito esse trabalho, se vocês têm trabalhado mais fora a agência, quer dizer, buscado mais atender, trabalhar diretamente com os clientes, ainda que eventualmente eles tenham a agência. Legal, Anny. Olha, historicamente, a saúde, a revista Saúde, nunca o pilar publicidade foi o pilar do negócio. O grande pilar sempre foi assinante, a assinatura. Tanto que 80% dos nossos leitores vem de assinatura e o restante vem de banca, varejo. Mas a tiragem hoje está por volta de 150 mil. É uma tiragem muito alta, se você pensar que é gente que quer consumir só informação sobre esse macro-universo de saúde. Então, assim, já tem tempos que a gente tem que buscar alternativas para complementar a assinatura que não seja o anúncio tradicional. Como soma-se a isso? O que o Edmilson já colocou, de que não era vendido, não era levado para as agências, né? O sonho, o ouro sempre foi o anúncio de Veja. Para que ele vai tentar vender uma revista pequena? Ele tem que falar, olha, tem 150 mil leitores. Se ele fala Veja, e o cara compra direto e paga. Então, assim, a realidade era essa e agora obrigatoriamente teve de mudar. Então, nós do editorial, junto com a área de projetos, eventualmente com marketing, sempre tivemos que dar as nossas corridinhas. E uma das formas, o mercado farmacêutico, ele tem, por conta dos compliance todos, muita restrição. Você não pode anunciar medicamento prescrito. Eu brinco que se o dia que puder anunciar isso aqui no Brasil, eu até acho que não precisa, a gente bate receita publicitária de uma 4 rodas. Porque os laboratórios têm essa verba, mas não tem como escoar. Mas a gente consegue trazer bom negócio com conteúdo. Então, nós não vamos falar de medicamento, mas a gente trabalha o awareness de algumas doenças muito prevalentes. E uma das maneiras que a gente encontrou de render bom negócio e gerar o bom conteúdo é em cima de curadoria de conteúdo ou de algum tipo de evento e em cima de pesquisa. Então, me unir à área de pesquisa e inteligência de mercado na Abril tem uma vantagem de como tem uma audiência maciça e essa audiência ela é muito fiel. Quando a gente fala, olha, você, da saúde, participa dessa pesquisa, me ajuda a entender, nós estamos agora com uma pesquisa no ar, me ajuda a entender os desafios dos brasileiros em matéria de saúde respiratória. As pessoas, elas têm assim um engajamento e falam assim, eu vou participar, vou ajudar, né? E ela vai lá e entra. Então, a gente consegue fazer esse acesso, né? A gente consegue ter pesquisa, gerar dado novo fácil. E esse dado, que é a percepção, o conhecimento e o comportamento das pessoas em relação à saúde, seja em alimentação, seja num território tipo esclerose múltipla, que nós fizemos uma pesquisa com pacientes esse ano, isso vale ouro para a indústria farmacêutica, mas também para a classe de profissionais de saúde. Então, um dos modelos que a gente encontrou eu consigo fazer essa pesquisa, e para fazer essa pesquisa eu me alio a médico, a profissional de saúde, a gente capacitada cientificamente na área, e a gente, com os resultados, entrega em eventos da Abril ou em congresso médico, evento de laboratório, para a classe de profissionais de saúde,
em primeira mão, normalmente, e depois eu trabalho os grandes desafios que aquela pesquisa diagnostica para o público em geral. Exemplo, fizemos uma pesquisa de diabetes, apresentada num congresso médico. Um dos pontos-chave é que as pessoas não têm uma percepção de gravidade de diabetes. Acha assim, não, diabetes não mata, o que mata é câncer, Alzheimer. Esse tipo de percepção mostra para os endocrinologistas que eles não comunicam a gravidade do problema, que hoje já é a terceira causa de morte no Brasil. Então, assim, isso dá uns insights editoriais, dá insight para a indústria e dá insight, no nosso caso, para a classe médica. Então, embora a revista e o site não se dirijam para essa classe, a boa parte dos projetos desses que envolvem geração de dado novo acaba destinando uma parte para o B2B. É um olhar vesgo, assim, no sentido de ser o B2B e o B2C ao mesmo tempo ou posteriormente. Vocês deu para... Já é uma parte relevante do negócio. Já é uma parte relevante. A assinatura continua sendo a grande parte, mas eu te falo hoje que na nossa receita de publicidade deste ano, isso daí já corresponde a mais de 80%. Porque assim, é conteúdo. Se eu depender do anúncio de página, estou lascado. Continuo lascado. A gente falou bastante de desafios aqui, acho que às vezes pode soar meio pessimista, né? E dentro de uma faculdade, acho que isso é sempre difícil. Mas, assim, tudo isso é muito novo. E a gente teve a onda dos mega influenciadores que tinham milhões de seguidores. Aí você descobre um tweet de 2011 que o cara é racista. Aí você descobre os micro-influenciadores. Aí você descobre que a métrica não necessariamente é o volume de acessos de gente, mas o tempo que o cara passa lá dentro. Então, acho que assim, a gente está aprendendo, descobrindo, testando. E eu acho que a gente segue, né, mostrando que a gente é relevante, mostrando que a gente tem credibilidade, que a gente conhece aquele público e mudando o nosso jeito de olhar, né? O assinante, cara, é um herói, é o cara que paga sem saber o que vai receber, assim. A gente precisa se aproximar dele, oferecer outras coisas para ele, né? Então eu só queria terminar assim num tom um pouco mais otimista. E também faz muitos anos já que eu já saí daqui. Mas na época, os cursos, por exemplo, de publicidade e jornalismo, eles não só não se falavam, como eles tinham uma rixa, assim, né? E isso é uma bobagem completa, né? Pelo tudo que a gente falou aqui, a gente vê que, na verdade, a gente deveria estar aprendendo uns com os outros, se aproximando, entendendo como fortalecer a comunicação, né? Porque a gente está num cenário muito desafiador, tendo que passar do Titanic para o barquinho do Amir Klink. Mas o barquinho do Amir Klink navega, atravessa o Atlântico, chega na Antártida, volta. Talvez Titanic tenha sido um pouco trágico, né? Mas, enfim, a sua analogia do elefante talvez seja melhor. Mas eu acho que a gente tem atributos para continuar relevante, para continuar engajando gente e estudando, né? Fazendo isso aqui, conversando, entendendo como a gente sobrevive e como a gente também participa da sociedade, né? Como foi falado no painel anterior, a gente está diante de um desafio de desinformação bizarro e o nosso papel também é pensar sobre isso, né? Ajudar isso. E eu quero convidar vocês todos para participarem à tarde, porque nós teremos 2 painéis de Branded Content que vão muito ao encontro do que a gente falou aqui. O Branded Content tem sido uma saída para a maior parte dos veículos, né? Onde, com propostas criativas, boas estratégias, muitas empresas têm conseguido resultados muito legais com a capacidade e a competência de bons contadores de histórias, né, que estão dentro dos veículos de comunicação. Obrigado, quero agradecer. Pessoal, espero que tenha sido útil tudo esse nosso papo aí. Acho que foi bem legal. Eu saí daqui com vários insights, boas ideias e espero que vocês também tenham tido essa mesma sensação. Obrigado a outros palestrantes. E às 14 a gente tem o primeiro painel, participam o GE, Leroy Merlin, Pão de Açúcar, Axê e o Webedia, que é um grupo francês que eu não conhecia há pouco tempo, mas é um gigante aí que está fazendo bons trabalhos também nesse mercado. Obrigado, agradeço, gente. Muito obrigado. But you'll still be my star, baby, 'cause in
in the dark. We can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I'll always